Então, pessoal, essa videoaula de hoje, nós vamos solucionar essa atividade que envolve planificações, ok? E ele quer identificar a quantidade de faces, quantidade de vértices e arestas em cada uma das planificações que representam sólidos. Primeiro aqui dá para ver praticamente que é uma pirâmide de base quadrada, ok? Você pode construir ela dessa forma, tá bom? Uma pirâmide de base quadrada, aonde você vai ter os vértices, que é os pontos que eu estou marcando de amarelo aqui, ok? Ou seja, você vai ter a quantidade de vértices igual a 5, né? Eu vou colocar aqui vértices é igual a 5. A quantidade de faces eu vou ter também igual a 5, ok? Que você tem a face da base e as 4 faces laterais. E a quantidade de arestas aqui, a gente vai ter, que são esses segmentos que a gente está ligando aqui. Vou até botar de outra cor, para a gente não confundir na contagem, ok? Então vamos lá. Vou botar de verde. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com a lá de trás. Então eu vou ter 8 arestas. Então, nesse primeiro sólido, a resposta é essa daqui, ok? Prosseguindo, agora nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Então, vou só fazer uma construção dele aqui. Não vai sair tão exato, mas é somente para a gente ter uma aproximação do que formaria esse sólido, tá bom? Então, vou colocar aqui o prisma de base hexagonal, ok? Para a gente poder trabalhar e contar a quantidade de arestas. Agora, vamos contar os vértices. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, 10, né? 11, 12. Então, a gente encontrou 12 vértices. Então, vértices, nós temos 12. Faces, vamos contar as faces. Nós temos a face da base, a da superfície, que é a tampa, e as 6 faces laterais. Então, nós temos 6 mais 2, que vai dar 8 faces. E a quantidade de arestas, né, que é justamente os pontos de ligamento. Eu vou contar em verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos aqui 18 arestas, ok? Então, vou botar aqui a quantidade de arestas é igual a 18. Vamos agora para o próximo sólido. Nós temos aqui um paralelepípedo, né? A planificação de um paralelepípedo. Então, vamos construir o paralelepípedo aqui, tá? Estou fazendo de forma de esboço para a gente ter mais ou menos uma noção do que está montando, né? Vou colocar aqui o esboço do que a gente está fazendo. E aqui vamos medir agora, contar a quantidade de vértices. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí 7, 8. Nós temos 8 vértices, né? A quantidade de faces, nós temos a face da base, a face da que é a tampa, né? E as 4 faces laterais. Nós temos 1, 2, 4, 6 faces, né? Então a gente coloca aqui vértices eu tenho 8, faces eu tenho 6 e a quantidade de arestas, né? Só contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A gente contou 4 em cima, 4 embaixo, né? 11, 12. Então, nós temos 12 arestas, né? Contando aqui o final. Então, a quantidade de arestas é igual a 12. Pronto. Agora, vamos para os outros sólidos. Nós temos aqui um cubo, tá? No caso, vamos fazer aqui o cubo. Pronto, agora vamos contar quantidade de vértices. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui vértices, eu tenho 8. Faces, eu já sei que é 6. 6 faces. Aresta, eu tenho 12. Ok? Pronto, aí está a questão 1 respondida. Questão 2.
Poliedros, né? Nós temos aqui pirâmide de base quadrada. Aqui nós temos o que? Cubo. Vou botar primeiro o nome. Aqui prisma de base, prisma hexagonal. Pode botar assim, prisma hexagonal. Prisma hexagonal. Prisma hexagonal. E aqui o paralelepípedo já tem um nome, não precisa colocar. Então a quantidade de faces aqui de um cubo é 6, um prisma de base hexagonal, né? No caso que é o prisma hexagonal, a gente já sabe que as faces são 8. Né? A gente já contou ali inicialmente, 8 faces. Agora o paralelepípedo, nós temos que a quantidade de faces dele é 6, então a gente vai colocar aqui o 6, tá? Agora a quantidade de vértices do paralelepípedo são 12, né? Não, são 8, perdão. São 8 vértices, né? A quantidade de arestas, que são 12, ok? Aí vamos lá. Na pirâmide de base quadrada que a gente fez inicialmente, a quantidade de vértices é 5, tá? E a relação aqui que a gente tem é a relação de Euler mesmo, né? A relação que a gente vai ter justamente, vamos escrever, que é a quantidade de vértices, faces mais vértices é igual a aresta mais 2. E aqui a gente escreve a mesma coisa, né? Face mais vértice é igual a aresta mais 2, ok? Então aí está a questão 1 solucionada. Faltou um dado aqui, a quantidade de aresta do cubo, que é a mesma quantidade de aresta do paralelepípedo, que são 12, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Questão 2, né? Ao chegar no supermercado, Gabriel percebeu que uma das embalagens de produtos comprados para sua mãe tinha a forma de um poliedro. Então, ele resolveu contar o número de faces, vértices e arestas que o constituem. Determine o nome do poliedro, qual assemelha a embalagem. Em seguida, ajude Gabriel a efetuar a contagem dos elementos, explicando uma relação existente entre eles. Então, vamos lá colocar a relação que a gente já sabe, a relação de Euler, né? Nós temos aqui claramente um paralelepípedo, certo? Nós temos um paralelepípedo, ok? Que é uma caixa de sabão, pode ser associada a um paralelepípedo, né? Então a forma que ele possui é de um paralelepípedo. As faces, a gente já tinha determinado na questão anterior, são 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. A relação é a relação de Euler, que é justamente face mais vértices é igual a aresta mais 2, tá bom? Prosseguindo aqui a questão 3, utilizando palitos de madeira e massinha de modelar, a professora solicitou que os alunos construíssem uma estrutura de um sólido que possuísse exatamente 6 faces, 8 vértices. De acordo com a informação, determine a quantidade de arestas necessária para a construção e, na sequência, apresente possíveis estruturas compostas por esses elementos. Nós sabemos que, pela relação de Euler, nós temos que a quantidade de faces mais a quantidade de vértices tem que ser a quantidade de arestas somada mais 2. Então, como a gente tem 6 faces mais 8 vértices, isso aqui quer dizer que é aresta mais 2, ok? Então, 6 mais 8 vai dar 14, e que é justamente a quantidade de aresta mais 2. Logo, a quantidade de aresta tem que ser 12, né? Porque 12 somado com 2 vai dar 14. Então, nós sabemos que aqui é 12, ok? Agora, qual seria um sólido possível? Seria um cubo, né, gente? Um cubo que tem essa característica. Então, a gente pode construir aqui um cubo, né? Com as massinhas de modelar, tá? E vai construir o cubo para a gente poder brincar justamente com isso, né? Se fosse, imaginemos que seja os palitinhos ou um paralelepípedo mesmo, não é obrigado a ser um cubo não, gente. Pode ser um paralelepípedo. Aqui você tem 8 vértices, né? 12 arestas e 6 faces, ok? Do jeito que está no enunciado da questão. Questão 4. Tassi e Teresa estão brincando de adivinhações. Cada uma escolhe um sólido e esconde, o descreve para que a outra tente descobrir o seu nome. O sólido que Tassi escondeu tem um número de faces 2 vezes menor que o número de arestas. Analise os sólidos abaixo e aponte qual deles ela pode ter escolhido. Em seguida, ajude Tassi a descrevê-lo para que Teresa possa adivinhar. Então, ela disse que o sólido que ela escolheu tem um número de faces 2 vezes menor que o número de arestas. Então, quantidade de faces
é igual a 2 vezes a quantidade de arestas. E nós sabemos que vai ser um desses sólidos aqui, né? Primeiro passo, nós vamos ter que determinar a quantidade de faces e arestas de cada um deles. Então, a quantidade de faces que eu tenho aqui, eu tenho 6 faces, certo? E a quantidade de arestas aqui, eu tenho 12 arestas, ok? Então, aqui realmente já tem a condição que a gente precisa, ó. Quantidade de faces, vamos ver aqui, ó, é 2 vezes menor, ou seja, na verdade, a quantidade, essa relação está errada. A quantidade de faces dividido por 2, que é justamente a quantidade de arestas, porque ele fala 2 vezes menor, ok? Então, a quantidade de arestas é as faces dividido pela metade. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. 2 vezes menor que o número de arestas. Ó, se eu tenho a aresta igual a 12 e as faces são 6, então é o contrário. Na verdade, eu tenho que as faces é as arestas dividido por 2 e não o contrário. Eu tinha escrito o contrário, desculpem. Então, como é 2 vezes menor, eu estou dividindo a aresta por 2. Então, como eu estou dividindo 12 arestas por 2, eu obtenho 6. Então, o sólido que ela escolheu foi o paralelepípedo, né? Então, ele tem a quantidade de faces mais vértices é igual a aresta mais 2. Para que a Teresa adivinhe, você precisa colocar 6 faces mais 8 vértices é igual a 12 arestas mais 2, que é justamente a relação de Euler, né? Então, a questão 4 é o primeiro sólido que ela escolheu, tá bom? Prosseguindo aqui, questão 5. Shirley está em uma loja de artigos de festa escolhendo embalagens para lembrancinhas de aniversário de seu filho. A vendedora sugeriu as seguintes opções. A embalagem escolhida por Shirley se assemelha a um sólido geométrico que possui quantidade de faces exatamente igual ao número de vértices. Determine a embalagem escolhida por Shirley e a quantidade de suas arestas. Explique como você pensou ao chegar na resposta. Bem, obviamente a pirâmide, né, gente? Obviamente essa primeira embalagem. Por quê? Porque se você for contar a quantidade de faces, é a mesma quantidade de vértices, né? Na pirâmide sempre tem essa relação aqui, ó. Quando você for contar, por exemplo, ó, você vai ter 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 5 vértices, né? Então, 5 faces e 5 vértices. Então, ela escolheu justamente a pirâmide, tá bom? E no caso, como ele quer o número de arestas, a quantidade de arestas que nós temos aqui vai ser 8, tá? 8 arestas é a quantidade que ele tem. Então, 8 arestas, ok? Tá aí, pessoal. Foi a embalagem da pirâmide e 8 arestas. Espero que todos tenham entendido. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.